Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Dando continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista especialmente que vamos encará-la, para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, mas algum destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra. Mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar. E mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmos. Sobretudo, a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra e a família. Entretanto, o coração desses inafortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus e imploram os bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo e se prepara na família daquele que detestou, e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas, para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá, mais ou menos, da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas, que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não têm censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila. Mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma grande, uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso, e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não faz a prova acima das forças daquele a que pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantos há em que lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. A estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está enfim domado,
E é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo que se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo, e nele sobretudo importa não falir murmurando, se não quer perder-lhe o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Os espíritos que, à semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e afeição leva a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas, e em suas peregrinações estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas como não se deve trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham se encarnar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam por vezes perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio, os que a seu turno poderão salvá-las de outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.